Gravação iniciada. Aula número 6 da turma de dependência de matemática 1. Vamos, na aula de hoje, trabalhar as classificações de uma função. Trabalhamos já nas duas últimas aulas sobre o conceito de função e sobre as 5 representações que a função possui. A aula de hoje vamos falar um pouquinho das classificações de função. Mas antes de começar a aula, vale a pena comentar que hoje é o último dia para o recebimento da prova P2. E além da prova P2, eu espero que vocês entreguem o CAM referente ao primeiro bimestre, e daqueles 5 assuntos que eu listei, só falei que era obrigatório os números irracionais, e você escolhia um dos outros 4, né? Já que esse número irracionais é o menor dos assuntos. E espero que vocês entreguem hoje. Então, quer dizer, o CAN não precisa entregar, que eu mesmo vejo no site, e o relatório você precisa entregar junto com a P2. Até hoje, 8 da noite, eu espero, né, que vocês entreguem essas 2 atividades. Até por volta das 3 da tarde, eu irei colocar a prova P3 de vocês. A prova P3 de vocês eu vou colocar hoje e vocês devem me entregar até a sexta da semana que vem. Essa prova P3 vai versar, vai trabalhar a parte de classificação de função, que a gente começa hoje, e a parte de inversão e de composição. De novo, nós estamos no nosso dilema do sistema presencial. O nosso tema foi reduzido por 4, o nosso tempo foi reduzido por 4, foi dividido por 4, melhor dizendo. Então, eu não tenho tempo para expor todo o assunto. Eu não posso cometer o erro de cortar uma parte do assunto quando esse assunto vai ser necessário na matemática do segundo ano e do terceiro ano. Então, quando chegar lá o professor do segundo ano, for dar a matéria do segundo ano, ele vai dizer, você não deu tal assunto? Você disse não. Então, para não ter esse problema daí, bom dia, Nádia acabando de entrar. Para não ter esse problema daí, eu mantive a ideia da matéria toda. Qual é a solução nossa, então, que nós temos? Os vídeos que já estão gravados estão na minha playlist. Deixa eu logo falar para vocês quais são esses vídeos. Pronto, tá aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês, que vocês não estão vendo a minha tela. Deixa eu compartilhar com vocês. Pronto. Tá aqui a minha tela do Word. Então, para hoje, começa a parte do segundo bimestre, né? Então, terminamos a parte do primeiro bimestre. Aqui é o módulo 3, não, né? Deixa eu tirar esse módulo aqui, porque, na verdade, não precisa. Foi o primeiro bimestre. Deixa eu tirar esse módulo aqui, que está errado. Aqui o segundo bimestre. Aqui o terceiro bimestre, mas esse aqui já foi atualizado. Deixa eu botar o número certo. Foi do 28 ao 38. São 11 vídeos. E o quarto bimestre aqui, esses eu ainda não gravei, estou gravando, mas devem ser, eu acho, 5 vídeos. O quarto bimestre vai ser o com menos vídeos para assistir. Então, vamos lá. O primeiro bimestre já acabou, que finda com a prova que vocês entregam hoje, foram 12 vídeos que eu gravei, né? Isso aqui são os vídeos gravados por mim.
E agora, para o segundo bimestre, sugiro então que vocês vejam. Então, por exemplo, eu tenho uma aula aqui para cada critério. Ó. Na aula 13, vai ser o critério do sinal. Na aula 14, o critério do crescimento. Na aula 15, o critério da paridade. Na aula 16, o critério do contradomínio. Na aula de hoje, eu só vou falar de 2 desses critérios. Eu não vou falar de todos, porque não dá. Mas 2 dá para falar. Então, eu vou falar de 2 deles na aula de hoje. Vocês têm que ver os demais no vídeo. E depois vem a parte de função inversa. Tá aqui. Então, o vídeo aqui 17. Ah, não, o 17 ainda é de classificação. Agora sim, o 18 é de função inversa, o 19 é de função composta. Então, a parte da P3 vai daqui até aqui. Então, vai até o 19, do 13 ao 19. Então, é exatamente isso. Ó, são dos 14 vídeos. São 7 vídeos para P3 e mais 7 vídeos para P4. Isso finaliza o segundo bimestre. Então, recomendo a vocês que assistam todos esses vídeos. Todos esses vídeos aqui, todos esses 7 vídeos, ou seja, do vídeo 13 ao vídeo 19. Esses são os vídeos para a P3 que eu vou colocar hoje no Teams, tá? Sem falta, colocar hoje no Teams. Deixa eu deixar que vocês voltem a me ver. Pronto, então é isso. Do vídeo 13 ao vídeo 19 para a P3. A P3 será colocada hoje, com data de entrega daqui a uma semana, próxima sexta-feira. Pronto, esclarecido sobre a nossa dinâmica de funcionamento, né? Que hoje é a entrega da P2 do relatório do CAM e que próxima sexta-feira da P3, que eu vou postar no Teams ainda hoje, eu abro espaço agora para vocês fazerem perguntas. Edson, a declaração ficou boa? Aqui Edson respondeu. Deixa eu ver o chat aqui. Ah, deu certo. Que bom então, Edson. Que deu certo. Beleza. E aí, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre o processo? Sobre a P2 que tem que entregar hoje? Alguma dúvida? O que é que vocês têm a falar? Marcos fez algum comentário. O que é que foi? Deixa eu ler aqui o comentário de Marcos. Qual assunto para os assuntos para fazer? Marcos, esses assuntos já estão lá no planejamento do Teams. Vou abrir aqui na sua frente, tá? Mas já está no planejamento do Teams. Deixa eu abrir aqui. Pronto, Marcos. Abri o planejamento nosso, né? Que está no Teams. Esse planejamento está lá disponível, aula a aula, o que vai acontecer, né? A programação. E tá aqui os assuntos do CAM. Ó, o do primeiro tá aqui. E agora o do segundo, respondendo a sua pergunta, Marcos, são esses aqui, ó. Álgebra 1, Álgebra 2, Matemática 1. Aí são 5 itens da Matemática 1. 5 não, 6 itens da Matemática 1. Tá aqui listado os 6. E do lado sempre o número de habilidades cada um tem. O Matemática 2 e o Matemática 3. E aí a proposta é o seguinte: vocês têm que fazer. Olha como eu vou facilitar a vida de vocês. Desses 5 assuntos aqui, eu quero que vocês façam apenas um desses 5. Tá? Obviamente, se escolher esses aqui, o Matemática 2 e o Matemática 3 vão ser os que têm menos habilidades. Mas não sei se o que tem menos habilidades quer dizer que é o mais fácil. Não necessariamente está ligado e pode até ser o oposto, né? Então, não sei dizer. O Álgebra 1 é o maior, com 221 habilidades. Mas é o que revisa coisas mais básicas. Eu acho que o mais fácil seria esse aqui, tá certo? Só que são muitas habilidades, né? E esse é o que tem mais. O Álgebra 2 é o que tem 133 habilidades.
O álgebra, o matemática 1 tem 76 habilidades, é o terceiro. O matemática 2, o subitem, equação de segundo grau, ó, tem 29 habilidades. E tem o matemática 3 com 12 habilidades. Eu só quero um desses 5 pontinhos pretos aqui, basta fazer um deles. Marcos, ficou claro ou não, Marcos? A sua pergunta. Ficou sim, respondendo. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta? Opa, tem mais alguém comentou de tela para ler o chat, senão eu não leio. Não, ninguém mais falou no chat. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Galera, vocês estão me ouvindo? Sim? Sim, sim. Ah, beleza. Pronto, então, pela cara, ninguém mais tem perguntas a fazer. Então, parece que nós podemos começar a nossa aula. Deixa eu ver o que Vinícius comentou no chat. Tá, então vamos começar a nossa aula. Deixa eu voltar a compartilhar com vocês o meu quadro. Todo mundo vendo o meu quadro, pessoal? Sim? Pessoal, estão vendo o meu quadro? Sim? Eu não ouvi. Alguém pode falar de novo? Sim? Sim, professor. Obrigado. Pronto. Então vamos começar a falar da classificação das funções. Se eu pudesse falar, professor, dá para dar um resumo das duas aulas passadas? Eu vou fazer um resumo agora das duas aulas passadas. Na penúltima aula, nós vimos o conceito de produto cartesiano, o conceito de relação e o conceito de função. Um depende do outro, porque toda relação faz parte, é um subconjunto do produto cartesiano. E toda função é uma relação que obedece a uma propriedade. Qual é a propriedade? Relembrando que tem gente que eu já vi na P2 que está errando. A propriedade da função é que uma relação para ser função, todo elemento do domínio tem que ter exatamente um correspondente, nem mais, nem menos, né? Então, uma função desse tipo aqui, uma relação desse tipo aqui, pessoal. Ela é função, sim ou não? E aí, pessoal, é função ou não? Uma pergunta. Qual é a resposta? Galera, preciso que vocês respondam. É função ou não? Galera, mais uma vez, é função ou não? Galera, vocês estão me ouvindo? Será que minha conexão caiu? Vocês estão ouvindo, pessoal?
Galera, vocês estão me ouvindo? Chama sim, 40. Ah, tá. E aí, pessoal, é função ou não? Responda, por favor. Ela não é função, né? Ela não é função. Por quê? Quem é o culpado? O 4? Exatamente. Por causa desse cara aqui. Ele não mandou exatamente um correspondente. Né? E essa aqui, um elemento do domínio, mandou mais de uma. E essa outra, é função ou não, pessoal? Não é função por quê? Por que não é função, pessoal? Por causa, novamente, do elemento 4. Agora, pelo motivo oposto ao de cima, né? Aqui mandou mais do que devia. Estão me ouvindo? Estou achando que o som está havendo interferência. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Achando que o meu sinal tá dando problema. Sim, professor. Tá ouvindo sim. Ah, beleza, que bom. Então, não é função aqui pelo excesso e aqui pela falta. Então, função tem esse conceito. Não pode ser de mais nem de menos, tá? Isso foi o que eu falei na primeira aula lá. Na aula passada, a gente estudou as 5 representações de função. Quais foram? Diagrama, por pares ordenados, tabela, a representação gráfica, ou gráfico da função, e a representação algébrica. E demos bastante atenção a essas duas últimas, que serão as mais usadas, tá? Então, se eu pudesse falar, resumir, as aulas passadas foram isso. Lembrando que já tem vídeo referente a essa parte e tem vídeo referente a essa parte lá. Então, vejam esses vídeos. Beleza. Resumir, então, as duas aulas passadas. E na aula de hoje, né, que eu estou chamando de aula 6, é nosso 6º encontro síncrono, a gente vai falar sobre a classificação das funções. E a gente vai usar, vai trabalhar 4 critérios diferentes. 4 critérios. A gente vai classificar a função quanto ao sinal, quanto ao crescimento, quanto à paridade e quanto ao contradomínio. Quanto ao sinal, a função pode ser classificada de 4 maneiras distintas. Ela pode ser chamada de função positiva, função negativa, função nula e função nenhuma das anteriores. Quanto ao crescimento, aí já tem mais classificações. Ela pode ser classificada como sendo estritamente crescente. Deixa eu escrever a palavra completa para vocês não confundirem. Estritamente. Tem gente que confunde essa palavra com extremamente. Estritamente crescente. Função crescente.
função constante, função decrescente, função estritamente decrescente, função alternada, também conhecida com o nome de periódica, e, finalmente, a NDA. Quanto à paridade serão só 3 tipos. A função pode ser classificada como sendo par, ímpar, ou NDA. E, finalmente, em relação ao contradomínio, 4 tipos. A função pode ser classificada como sendo injetora, ou injetiva, sobrejetora, ou sobrejetiva, bijetora, ou bijetiva, e NDA. Pronto, então essa vai ser a classificação que eu vou falar na aula de hoje, apenas disso aqui e disso aqui. E vou deixar para vocês assistirem ao vídeo, tem um vídeo para paridade e tem um vídeo para o contradomínio. Então assista esses vídeos. Se não gostar dos meus vídeos, pode ir para os vídeos do Ferreto. Ele também tem uma aula para cada, sendo que para esse assunto aqui, Ferreto faz 3 aulas. Só que são aulas curtas, tá? Então, se brincar, se juntar as 3 aulas dele, não, deve dar mais que a minha, mas vai dar pouco mais, eu acho, viu? E o meu é só uma aula, tá bom? Pronto, então, deixando bem claro que a aula de hoje vai ser isso aqui e isso aqui, tá certo? Vamos mudar de tela. E vamos começar a falar da classificação. Eu vou escrevendo errado de novo. A classificação quanto ao sinal. Então, quanto ao sinal, a função pode ser positiva, 2, negativa, 3, nula, e 4, NDA. O próprio nome já sugere, né? Alguém desconfia o que deve ser uma função positiva, pessoal? Vamos botar gráficos, né? Para a gente visualizar aqui. A linguagem gráfica eu acho que é a melhor de todas para a gente utilizar nesse momento. Pode usar qualquer uma das 5, né? Pode usar qualquer uma das 5.
Pronto, então vamos agora mostrar um exemplo para cada uma das funções. Lembrando que o eixo horizontal, eu sempre marco os elementos do domínio. Então, qual seria a ideia? Vamos lá. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para cima. Pronto. Bem, uma função vai ser positiva quando, na hora que você marcar os pontos dela, vamos supor que faça parte da minha função, que eu vou dar como exemplo, um elemento x, 1, menos 1, mandando para 2, o 0 mandando para 3, o 2 mandando para 4. Vou marcar esses 3 pontos agora no plano cartesiano. Cadê eles? Está aqui o 2, está aqui o 0, está aqui o menos 1. Isso no X, no domínio. Na imagem, tem que botar 4 divisões. Aqui é o 0, 1, 2, 3, 4. Pronto. Marcando os pontos. Menos 1 mandou para o 2. O 0 para o 3 e o 2 para o 4. Os pontos da função eu vou marcar de azul. Está aqui o primeiro ponto, está aqui o segundo ponto, está aqui o terceiro ponto, né? Bem, essa função que eu acabo de criar aqui agora, que tem 3 pares ordenados, 3 elementos apenas, essa função é positiva. Por quê? Porque eu olho para a imagem de todos os meus pontos e vejo que todos são positivos. Se todos os valores da imagem, não estou falando do domínio, estou falando da imagem. Se todos os números da imagem são positivos, isso quer dizer no gráfico que esses pontos ficam acima do eixo X. Vocês concordam comigo, pessoal? Já que o eixo X, eu acho que vocês sabem que um ponto, por exemplo, se eu tivesse marcado aqui, eu não marquei, mas vamos supor que eu tivesse marcado aqui esse ponto. Esse ponto aqui, pessoal, qual é o valor de x e qual é o valor de y dele? E aí, galera, qual é o valor de x desse ponto aqui, azul aqui, ó, que eu acabei de marcar? O valor de x é quanto, pessoal? 4, né? E o valor de y, que é o que mais me interessa agora. Qual é o valor de y desse ponto, pessoal? Vale quanto? Vamos lá, galera. 4 nesse ponto azul aqui, esse ponto aqui. O 4 está mandando para que valor da imagem? Gente, por favor, participem aí. 4 está mandando para quanto aqui? Galera, vocês estão me ouvindo? Para os dois. O 4 manda para quem? 2. Para o 2, não. O 4 não manda para o 2. Deixa eu fazer então outro aqui. Deixa eu fazer uma cópia aqui. 4 manda pro 3? Na verdade, pro 6? Também não. Também não. Vamos. Deixa eu fazer aqui mais um gráfico. Vou escrever, fazer ele aqui, ó. Pronto.
Olha aqui. Vamos fazer uma coisa mais simples, para fazer uma pergunta mais simples. Esse ponto aqui, ó. Qual é o valor de x e qual é o valor de y desse ponto aqui azul? Que eu acabo de marcar agora. 3 e 4. Isso. Só botar ele para cá, pronto. Perfeito. O 3 é o valor do x e o 4 é o valor do y. Todo mundo concorda, pessoal? Agora, esse ponto azul aqui. Qual é o valor do x e qual é o valor do y dele? O valor do x é 3 e do y 2. Baixou, perfeito, obrigado. Baixou de 4, o y baixou de 4 para 2. Esse próximo ponto aqui, esse, qual é o valor de x e qual é o valor de y? Desses pontos. 3 e 1. Isso. Peraí que houve um probleminha aqui. Ela tá com raiva de mim. A mesa, pronto. Exatamente. Aqui é 3 e 1. Pessoal, e esse ponto aqui, agora, qual é o valor de x e qual é o valor de y desse ponto agora aqui, desse quarto? 3 e 0. Ah, 3 e 0. Então, eu vou voltar à pergunta aqui. Esse ponto aqui, o 4 manda para quem? Pro 0. Ah, para o 0. Era essa a resposta que eu estava esperando. Pessoal, 0 é um número positivo, sim ou não? Ele é um número nulo. Ele é um número nulo. Então, para ser positiva a função, todos têm que ser positivos. Então, se eu tivesse marcado esse ponto aqui, essa função deixaria de ser positiva. Então, na função positiva, né, vamos deixar bem claro aqui, deixando bem claro, todas as imagens melhor dizendo, as imagens, imagem eu me refiro a y, né? As imagens de todos os pontos, quando eu falo todos, são todos da função, de todos os pares ordenados, deve ser o quê? Positivos. Positivos. Então, se eu tivesse marcado esse ponto verde aqui na função, por causa desse cara aqui, ela deixaria de ser positiva. Então, eu vou apagar esse ponto aqui, para que ela não deixe de ser positiva, tá certo? Vou apagar aqui, ó. Vou refazer aqui, deixando bem claro que com esses 3 pontos, então, se eu quiser manter essa função como sendo positiva, eu só posso ter imagem. Se eu unir esses pontos, ó, a função agora passa a ter quantos pontos? Se eu unir. E aí, gente, a função passa a ter quantos pontos na hora que eu uno? Gente, quantos pontos passa a ter a função? Antes tinha 3. Eu tinha marcado esse ponto, tinha marcado esse e esse. E agora tem quantos pontos? Infinitos. Infinitos. Alguns desses pontos, então, por exemplo, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, tem outro aqui, tem infinitos. Algum desses pontos, a imagem deixa de ser positiva, pessoal? Sim ou não? Não. Não. Porque todos estão aonde? Todos estão acima do eixo X. Consequentemente, essa função daqui
ela é o quê? O nome dela, essa função é positiva. Deu para entender, pessoal? Aí, outra coisa muito importante dessa figura aqui nossa é que todo ponto que está em cima do eixo X, o que é que eu posso afirmar que todo ponto que está em cima do eixo X possui em comum? Esse ponto, esse, o que é que todos eles têm em comum, pessoal? Do ponto de vista da abscissa e da ordenada. Qual é a abscissa e qual é a ordenada desse ponto aqui agora, pessoal? Vamos lá, galera? Se esse ponto aqui foi o 3 e o 0, quanto é que é esse ponto aqui? 2 e 0. Perfeito. Esse outro aqui? 1 e 0. 1 e 0. Esse aqui? Menos 4 e 0. Perfeito. O que é que todo ponto que está em cima do eixo X tem em comum? O que é que todos eles têm em comum, pessoal? O 0. O 0 aonde? No eixo X. Não, aqui a gente chama de... Qual o nome que eu dei na aula passada? Eu chamei esse cara de abscissa. Lembram? Aqui não dá para escrever, deixa eu escrever aqui embaixo. Eu chamei esse primeiro número de abscissa, que corresponde ao valor de x. E esse segundo cara eu chamei de ordenada, que se refere ao valor de y. A abscissa tem a ver com x, a ordenada tem a ver com y. Vou voltar a repetir a pergunta. O que é que todos os pontos que estão em cima do eixo x possuem em comum? Eles possuem a mesma Ordenada 0. a mesma ordenada, a ordenada 0, a mesma imagem. Quando eu falar a palavra imagem, então aqui, quando eu escrever a palavra imagem aqui, eu estou pensando sempre na ordenada, no segundo número, nunca no primeiro, tá? Porque no primeiro eu vou chamar de domínio, o primeiro eu vou chamar de abscissa, o segundo é imagem. Então, é fundamental perceber que todos os pontos que pertencem ao eixo X, todos eles têm a ordenada nula. O que é que tem em comum? Todos os pontos que estão aqui no primeiro quadrante têm em comum, pessoal. O que é que todos os pontos no primeiro quadrante têm em comum? Ou seja, esses três que eu fiz aqui, ó, esse, e qualquer outro que eu marcar mais aqui no primeiro quadrante. O que é que todos eles têm em comum? A abscissa é um número o quê? Positivo. E a ordenada é um número o quê? Positivo também. O que é que tem em comum todos os pontos que estão agora no segundo quadrante? Essa região aqui agora, ó. O que é que todos os pontos aqui têm em comum, pessoal? E aí, galera? O valor de x agora virou o quê? Hein? Negativo. Exatamente. X ficou negativo. Y. Desses pontos aqui, o Y desses pontos, bate em que região? Na parte o quê? Positiva ou negativa do Y? Positivo, exatamente. Todos os pontos do segundo quadrante têm essa característica. O que é que tem em comum agora todos os pontos do terceiro quadrante? X e Y negativo. Exatamente, é o único quadrante que tanto a abscissa quanto a ordenada são negativas. O que é que tem em comum agora os pontos do quarto quadrante?
E aí, galera? O X é o quê? Positivo ou negativo? Dos pontos aqui nessa região? X Positivo. positivo e Y negativo. Exatamente. E para terminar o rol de perguntas, e o que é que tem em comum todos os pontos que estão em cima do eixo Y agora? Ou seja, esse ponto, esse, o que é que todos eles têm em comum? Que são positivos? Então, deixa eu marcar aqui também, ó. O que é que todos esses pontos que eu marquei de amarelo aí têm em comum? Que pertencem ao eixo Y. O que é que todos eles têm em comum? Do ponto de vista de abscissa e ordenada. Abscissa positivo. Nesses 4 de cima são positivos, mas na abscissa não. A abscissa é quanto? Desses pontos. É porque já está cheio de ponta aqui. Deixa eu começar a apagar aqui, que ficou cheio de ponta aqui. Esse desenho merecia depois ser ampliado para vocês. Como é que eu faço? Deixa eu fazer aqui, separado. Acho que vale a pena falar com calma, porque eu acho que é uma dúvida de muitos de vocês. Então, já que é uma dúvida de muitos de vocês, merecem mais atenção. A minha pergunta foi: o que é que esse ponto tem em comum com esse, que tem em comum com esse? Digam para mim, para cada um desses pontos que eu acabei de marcar agora, para cada um desses pontos, digam para mim, lembre que tem uma marquinha aqui, né? Uma marquinha que o amarelo ficou por cima agora, né? Tem uma marquinha aqui, beleza. Diga para mim quem é a abscissa e quem é a ordenada desse ponto aqui. A abscissa dele é quanto? O valor de x desse ponto é quanto? Ó, esse ponto aqui vocês não têm dificuldade de ver. Ó, esse ponto aqui, vou botar as divisões aqui. 1, 2 e 3. Esse ponto aqui, vocês não têm dificuldade de ver. Quanto é a abscissa e quanto é a ordenada dele? Desse ponto agora aqui. Abscissa. Gente, a abscissa desse ponto aqui. Qual o valor de x desse ponto, pessoal? 3. 3. E ordenada? 2. 2. E desse ponto aqui? 2. Você tem que falar abscissa e ordenada. Abscissa. A abscissa é 2 e a ordenada também é 2. Obrigado, valeu. E esse ponto agora aqui? Espera aí que deu uma travadinha na minha mesa. Foi. Continua travando. Pronto, destravou. E esse ponto aqui? A abscissa é 1 e a ordenada 2. E esse ponto aqui? A tela tá toda borrada pra mim agora. E ninguém tá vendo não, pessoal?
É que de vez em quando o Senhor mexe, eu não sei se é só pra mim, mas tá dando um errozinho de tela, que é como se tudo fosse pra cima e ficasse um monte de pixel. A minha tela está parada. Está acontecendo só com você ou com todos? Gente, cadê a... Ó, esse aqui é o ponto 3,2. Esse é o 2,2. Aqui eu escrevi errado também. Não foi mal, ó. Aqui eu escrevi errado, ó. Esse foi o ponto 3,2. Esse foi o ponto 2,2. Esse foi o ponto 1,2. Que ponto é esse, pessoal? Aqui? Seria 0,2. Exatamente. E esse agora que eu perguntei ali antes, se vocês não responderam, quais seriam agora as coordenadas desse ponto agora aqui? Se esse é o 0,2, esse aqui vai ser quem? Oi? 0,3. E esse daqui? 0,1. E esse daqui? 0 menos 3. Então, eu volto a fazer a pergunta que eu fiz antes. O que é que todos os pontos... O que é a pergunta que eu fiz antes? O que é que todos os pontos que pertencem ao eixo Y possuem em comum? Tem a abscissa 0. Exatamente. Era essa a resposta que eu estava esperando. Tem a abscissa 0. O que é que todos os pontos que pertencem agora ao eixo X, todos eles que eu estou marcando de azul agora, têm em comum? Tem ordenada 0. Exatamente. Então, você tem que perceber que os pontos que pertencem aos eixos, seja o eixo X ou seja o eixo Y, eles são a abscissa ou a ordenada nulas, obrigatoriamente. Já os pontos do primeiro quadrante, têm a abscissa e a ordenada positivas. Os do segundo quadrante têm a abscissa negativa e a ordenada positiva. No terceiro tem os dois negativos. E no quarto quadrante, a abscissa é positiva, mas a ordenada é negativa. Então, essa é uma característica do plano cartesiano, ok? Eu preciso, gente, dessa característica onde eu estava lá, ó. Então, deixa eu apagar aqui essa tela, né? Que essa tela aqui foi para... Eu agora fiz aquela outra lá que ficou melhor, né? Vou apagar aqui essa. Que a outra que tá lá tá melhor do que essa daqui. Mas vou voltar à definição que eu tinha lá no início. Qual era a definição que eu tinha lá no início? Volto a perguntar. Pessoal, quando é que uma função vai ser... Espera aí que tá dando uma travadinha aqui. Deixa eu destravar. Pronto. Quando é que uma função vai ser positiva, pessoal? Quando é que uma função vai ser positiva? Quando as imagens de todos os seus pontos devem ser positivas. Vocês saberiam dizer agora para mim quando é que uma função deve ser negativa, pessoal? O que é que teria que acontecer agora quando eu fosse atribuir valores aqui nas imagens? O que é que deve acontecer com as imagens agora? Devem ser negativas? Exatamente isso. Eu vou manter o domínio ó, em -1, 0 e 2. E vou botar agora imagens negativas. Ó, -2, -3 e -4. Olha aqui o -1, -2, o -3 e olha aqui o -4. Vamos marcar os pontos agora. O -1 manda para o -2. Opa.
Menos 1 manda para o menos 2. Deu uma travadinha, deixa destravar, só um instantinho. A mesa fechou, contra a minha vontade. Mas ela reabre, vamos voltar para ela. Tá abrindo de volta, tá levando tempo. Abriu. Pronto, consegui voltar agora. Estou marcando aqui de novo. Primeiro ponto, menos 1 mandando para o menos 2. O segundo, 0 mandando para o menos 3. E o terceiro, menos 2 mandando para o menos 4. Pronto, vamos marcar os pontos de azul. Esse é o primeiro ponto, é esse daqui. Esse aqui é o segundo ponto, é esse daqui. E esse é o terceiro ponto, é esse daqui. Por que é que essa função, então, eu posso chamar de negativa? Porque as imagens, me ajudem, é a mesma frase, só mudando o quê? As imagens de quem? As imagens de todos os pontos devem ser o quê, pessoal? Negativos. Negativas, tudo igual. Agora, se eu unir, mesma coisa, eu passo a ter quantos pontos agora, em vez de só de 3? E ela continua negativa, pessoal? Todos os pontos de uma função negativa têm que estar onde? Tem que estar onde, pessoal? Abaixo do eixo X. Enquanto a positiva tem que estar acima, porque os pontos do eixo X são os pontos de ordenada nula. Os pontos acima do eixo X são os pontos de ordenada positiva. Os pontos abaixo do eixo X são os pontos de ordenada negativa. Beleza, pessoal? Vamos ver se estão entendendo? Quando é que uma função agora vai ser chamada de nula? Alguém arriscaria? Me ajudem? Como é que ficaria a representação dela? O menos 1, o 0 e o 2, eu estou mantendo o domínio. O domínio eu não estou mudando. Ó. Deve mandar para que imagens? Agora, deve mandar para a imagem nula, exatamente. 0, 0 e 0. E onde é que esses pontos estão localizados, pessoal? No X. No X, perfeito. Está aqui o primeiro, está aqui o segundo e está aqui o terceiro. Então, todos os pontos de uma função nula tem que estar onde? Tem que estar onde, pessoal? No próprio qual? Eixo X. Nem acima, nem abaixo. No próprio eixo X. Isso para uma função com 3 pontos. Se eu unir esses pontos, eu passo a ter uma função com quantos pontos agora? Mais uma vez o quê? Infinitos, não é isso? E aí, essa função continua sendo nula, sim ou não? Por quê? Porque todos os pontos estão no próprio eixo X. Pessoal, o que é que vai ser uma função NDA agora? Alguém desconfia ou não? NDA é a abreviação de nenhuma das anteriores.
Que a imagem dela vai ser tanto positiva quanto negativa? Exatamente. Não precisa ser positiva e negativa, mas ela vai ter, das 3 regiões possíveis, a região positiva, a região negativa e a região nula, ela tem pelo menos 2 delas. Então, por exemplo, isso aqui já seria uma função NDA. Se tiver um cara negativo, piorou mais ainda. Aí é que fica NDA mesmo, mas basta ter de 2 regiões, ou seja, esse cara daqui, esse ponto daqui tem uma imagem positiva, esse cara daqui tem uma imagem nula, esse cara daqui tem uma imagem negativa. Então, toda vez, então para ser positiva, todos têm que estar acima, todos. Para ser negativa, todos têm que estar embaixo. Para ser nula, todos têm que estar no próprio eixo X. E para ser NDA, basta que tenha pontos em 2 das regiões citadas. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Deu para entender? Sim. Vamos dar um exemplo agora. Pronto, criei o plano cartesiano com a nossa convenção, que aqui é o x e aqui é o y. Eu vou criar uma função. Eu pergunto para vocês. A minha função é formada pela curva azul. A minha função é essa curva azul. Quantos pontos tem essa função? Quantos pontos, pessoal? 3. Só 3? Aqui não é um ponto, não. Aqui não é outro, não. Aqui não é outro, não. Se tem uma linha, toda vez que eu faço uma linha, tem quantos pontos na linha? Infinitos. Pronto, a ideia é essa. Tem infinitos pontos. Eu marquei, é verdade, 3 pontos, mas ela não tem só 3 pontos. Ela tem infinitos pontos. Ok. Eu pergunto, como vocês classificariam essa função quanto ao sinal? Ela é positiva, ela é negativa, ela é nula ou ela é NDA? NDA. Ela é claramente NDA. Por quê? Porque tem tanto positivo quanto negativo. Exatamente. Ela tem pontos positivos, ela tem pontos nulos e ela tem pontos negativos. Quantos pontos positivos ela possui? Os pontos positivos são os pontos que estão acima do eixo X. Quantos pontos positivos ela possui? Infinitos. Quantos pontos negativos ela possui? Vou marcar os pontos negativos que estão embaixo do eixo X. Quantos pontos negativos ela possui? Oi? Infinitos. Infinitos. Quantos pontos nulos ela possui? 3. 3, exatamente. Ela possui 3 pontos nulos. Inclusive, esses pontos são tão importantes para a gente que a gente costuma dar um nome para esses pontos. Alguém sabe que nome a gente dá para eles? Esses pontos são chamados de
raízes da função. Raízes ou o quê? Zeros da função. Por que ganha esse nome zero da função? Alguém desconfia? Quais são as coordenadas desse ponto aqui, pessoal? Coordenadas, a abscissa e a ordenada dele. O x e o y desse ponto, pessoal. O x é 5 e o y é 0. Perfeito. Aqui desse outro. Menos 2 e 0. E desse outro. Menos 6 e 0. Por que esses pontos são chamados de zeros da função, então, pessoal? Porque todos possuem o número 0. Aonde? Mas tem que dizer aonde. Na ordenada. Exatamente. Ou na imagem, se você falar também está correto, tá? É exatamente isso. Nessas funções, pessoal, que a gente chama de NDA, então eu poderia pedir uma outra coisa aqui. Eu poderia pedir para vocês, ó, estudem o sinal da função. Essa é uma coisa que vai cair nas provas certamente depois. Quando eu peço para estudar o sinal da função, é para dizer quando é que ela vai ser positiva, quando é que ela vai ser nula e quando é que ela vai ser negativa. Então, não é difícil perceber que a parte que está de azul, aqui, é a parte positiva. Essa e essa. A parte que eu vou agora enfatizar de verde, né? É a parte que ela é negativa. A parte que está de vermelho é a parte onde ela é nula. Então eu pergunto, para que valores de x ela vai ser nula, pessoal? X igual a quanto? Quais são os valores de x onde ela é nula? X igual a quanto? 5. 5, o que mais? Igual a menos 2. E onde mais? Menos 6. Onde ela é agora positiva? O valor de x. Quais são os valores de x onde a função é positiva? Alguém pode me dizer? E aí? X situado entre quanto? O menos 6 e o menos 2, ou seja, esse intervalo aqui, né? Isso aqui é um intervalo. E esse intervalo eu estou representando dessa maneira aqui. Mas só tem esse intervalo ou tem outro? Do 5 ao mais infinito. Do 5 ao mais infinito, que eu escrevo simplesmente x maior que 5, que também é outro intervalo. Exatamente isso. E para terminar, qual seria a outra possibilidade? Sim, agora a região dos negativos, que está de verde. Agora eu vou pintar, ó, a região do domínio do x que está dando, que está levando para imagens negativas. Que região é essa, pessoal? X entre quanto? Vamos lá, pessoal. Negativo. Quanto? Vamos lá? Isso aqui não é um intervalo, pessoal? Isso aqui também é um intervalo, né? Isso aqui também é um intervalo. Intervalo que vai de onde até onde? Intervalo. Vai da onde até onde, pessoal? E aí, vai da onde até onde? Do menos 2 ao 5, perfeito. Mas tem outro intervalo ainda. Qual é? Que também é onde leva a regiões negativas.
Do menos 6 ao infinito. Do menos Negativo. 6 ao menos infinito, né? Então, a gente escreve simplesmente x menor que menos 6. Isso aqui seria suficiente para escrever o segundo intervalo. Então, são 2 intervalos que têm regiões pontos negativos, 2 intervalos que têm pontos positivos e 3 pontos. Tudo isso aqui podia ter sido resumido, atenção, tudo isso podia ter sido resumido com isso aqui, ó. Eu faço uma reta, atenção, hein? Isso aqui é bem importante. Marco as raízes, quem são as raízes? Menos 6, menos 2 e 5. E digo que para cá nós temos a região maior que 5 positiva. Para cá, entre menos 6 e menos 2, positiva. E aqui, negativa. E aqui, negativa. E, obviamente, aqui nós temos, né, as raízes, onde a função foi positiva. Ou seja, isso que eu acabo de fazer aqui se chama o estudo do sinal de uma função. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Vamos dar outro exemplo agora, para saber se vocês estão entendendo ou não. Vamos fazer o plano cartesiano, mais uma vez. E vamos, uma vez feito o plano cartesiano, que são esses dois eixos perpendiculares, marco Y, marco X, vamos nós criar a função. Vamos supor que a função que eu vou criar agora é essa daqui, ó. Pronto. Vamos marcar os números que nos interessam. As raízes, né? Que são o menos 6, o menos 4, o 2, o 5 e o 7. Então, eu vou tentar agora fazer direto aqui, ó. Vou tentar fazer direto aqui o estudo do sinal. Então, eu posso fazer duas perguntas para vocês. Primeiro, como essa função azul seria classificada quanto ao sinal? Positiva, negativa, nula ou NDA? Como? E aí, pessoal, como seria classificado? NDA. Perfeito. Agora, se eu pedir, faça o estudo do sinal. Em outras palavras, diga quando ela é positiva e quando ela é negativa. O que eu tenho que fazer? Marcar quem primeiro aqui? As raízes. Todas elas, no caso aqui serão 5 raízes. E eu pergunto a vocês, quantos são os trechos positivos? E quais são os negativos? Esses que eu estou pintando de amarelo aí, são trechos do quê, pessoal? Negativos. E onde é que eles estão localizados aqui na reta? Em que regiões? No intervalo de menos 6 a menos 4. Perfeito. Onde mais? No intervalo do 2 ao 5. Perfeito. E finalmente? E ao 7 infinito positivo. Perfeito. E agora quais são os trechos positivos?
Do 5 ao 7. Do 5 ao 7. Onde mais? Menos 4 ao 2. Do menos 4 ao 2. E onde mais? E menos 6, infinito. Exatamente. Isso que a gente acaba de fazer agora se chama estudo do sinal. Então, eu estou dizendo onde a função é positiva e onde a função é negativa. Em geral, a gente vai pedir isso para as funções que sejam NDA. Porque se eu fosse uma função assim, ó, vamos dar um segundo exemplo aqui, bem fácil de fazer. Se fosse uma função assim, como seria o estudo do sinal dessa função aqui agora? Todos positivos. Todo mundo é positivo aqui nessa. Então, fazer o estudo do sinal da função positiva vai ficar todo mundo mais. Outro exemplo. Se eu tivesse uma função agora assim, ó. Como seria o estudo do sinal dessa função agora? Todos negativos. Todos negativos, né? Então, é óbvio que eu só vou pedir para estudar o sinal, normalmente, as funções que sejam NDA. Porque aí você vai discriminar quais são as regiões onde acontece cada coisa. Então, eu aproveitei não só para falar da classificação, na aula de hoje, para falar o que é raiz. Deixa eu voltar aqui a aparecer para vocês. Parar de compartilhar. Na aula de hoje, eu falei, além de falar da classificação, são 4, né, tipos possíveis que uma função pode ser em relação ao sinal. Além de falar da classificação, eu falei o que é raiz. Falei como estudar o sinal de uma função, em geral uma função NDA, e ainda fiz uma revisão de plano cartesiano, aquela historinha de que os pontos no primeiro quadrante têm abscissa e ordenada positivas, os pontos do segundo quadrante já tem a abscissa, já fica negativa, e a ordenada permanece positiva, no terceiro quadrante ficam os dois negativos, e no quarto quadrante, a abscissa volta a ser positiva, a ordenada continua negativa. Os pontos em cima do eixo X, todos eles, têm a ordenada nula. E todos os pontos em cima do eixo Y, todos eles têm a abscissa nula. É fundamental você entender essa linguagem, porque isso será o que a gente vai trabalhar daqui para frente. Bastante. Então, em outras aulas, de outras turmas, eu falei de 2 critérios numa mesma aula. Obviamente, para falar 2 critérios numa mesma aula, eu tenho que falar muito mais rápido e com muito menos detalhes. Com vocês, eu preferi falar só de um critério na aula de hoje, que foi o critério do sinal, que tem um vídeo associado lá, a classificação por sinal, vocês podem ver o vídeo para confirmar o que a gente viu hoje, mas eu não falei mais de nenhum outro critério. Então, o crescimento, que eu pensei que ia falar hoje, a paridade e o contradomínio, vocês vão ver através de vídeos. Então, por favor, assistam os vídeos, recapitulando aqui, ó, quais são os números deles. Os vídeos são... Tá aqui, o de sinal é o 13, o de crescimento é o 14, o de paridade é o 15, a aula 15, e o contradomínio, a aula 16. Então, assistam esses 4 vídeos aí, que aí completa a parte de classificação. Na aula de terça da semana que vem, a gente vê a parte de função inversa, que já são aí agora os vídeos seguintes, tá? Então, preferi falar devagar, com mais calma, e fazer uma revisão daquela história do plano cartesiano, que muitos de vocês não entendiam, essa história do ponto pertencer ao eixo X e ter a ordenada nula de todos esses pontos. Isso aí acho que foi importante e acho que ajudei aí algumas pessoas a entender um pouco mais sobre isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fazer algum questionamento? Não? Então, espero que vocês continuem a assistir os vídeos, que vai ser a fonte principal de vocês conseguirem cumprir a matéria toda. Falei só de sinal hoje.
mas tem crescimento, paridade e contra-domínio. Mãos à obra para vocês. E também fico aguardando que vocês mandem hoje até às 8 horas a P2 e o relatório referente ao primeiro bimestre, assim como finalizem o campo, tá bom? Então, ninguém quer perguntar nada? Sobre de que horas o senhor vai lançar os vídeos? Os vídeos já estão lançados, Nádia. Já estão todos prontos, já estão todos no meu canal. Já pode ir lá. Você disse que ia mandar o link. Ah, você quer que eu mande o link agora? Mas assim, o link tá no planejamento, tá lá num documento que tá no Teams. Ok, então. Tá? Lá no Teams você pega o link de todos. Estão todos lá. Marcos fez algum comentário? Deixa eu ver o que é que Marcos comentou. Vai fazer algum CA, professor, semana que vem? Sim. Vamos manter aquele CA da segunda-feira, ok? Tá? Vamos manter, eu vou colocar a prova hoje e a gente mantém aquele CA de 10 horas, tá, Marcos? E eu espero, né, semana que vem também ter o de quinta-feira, tá? Surgiu um problema meu nessa semana e eu não pude dar o de quinta, que foi o de ontem, né? Mas essa semana agora eu acho que vai dar, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então eu vou interromper a gravação da nossa aula.